começar a gravar. Para quem não pôde vir, conseguir assistir a aula também. E, enfim, nossa última aula de avaliação, essa é a nossa parte de teste. Teste no protótipo. E aí a gente tem escolher a avaliação heurística. E a gente vai entender o que é isso aí. É um método de avaliação em IHC. O próximo slide tem explicando o que é o IHC. E aí foi criado para encontrar problemas de usabilidade. A gente vai ter um slide também explicando o que é usabilidade durante um processo de design interativo. Design interativo foi isso que vocês fizeram, o protótipo que dá para clicar, essas coisinhas toda bonitinha. Então a gente tem como avaliação heurística esse teste aí que a gente vai fazer no protótipo de cada um. Aí vamos entender o que é IHC, o que é usabilidade. IHC é um termo dentro da tecnologia que é interação humano-computador. Antigamente tinha outro nome, mas muito parecido com esse que eu não lembro. Mas enfim, hoje em dia a gente chama de IHC, interação humano-computador, que é essa relação das pessoas que estão usando os softwares, que estão usando o computador, com o próprio computador. Porque são linguagens totalmente diferentes, né? O computador só entende 0 e 1. Deixa eu aceitar a pessoa aqui. Boa noite. O computador ele só entende 0 e 1 e tudo mais, e nós, humanos, não... É muito difícil a gente... dá para aprender algumas coisas em binário, em 0 e 1, mas não dá para se comunicar, de fato, com o computador usando só 0 e 1. Então, a gente tem interfaces, a gente tem linguagem comum, e as linguagens de programação, elas são essa ponte. Então, a gente escreve em linguagem comum, entre aspas, né? Que não é uma linguagem, é toda sistemática, as linguagens de programação, então você tem que escrever tal coisa de tal jeito muito específico, mas é muito melhor do que escrever 0 e 1. Então é uma forma da gente, programador, se comunicar com o computador. Mas as pessoas normais que estão por aí usando softwares, usando aplicativos, e como a tecnologia tem tido esse boom desde os anos 2010, eu acho. Enfim, hoje todo mundo tem um celular, todo mundo usa a internet de alguma forma, usa aplicativos, usa sites de alguma forma. E pessoas de diferentes tipos de conhecimento com o computador. Então a gente tem que estudar isso e trabalhar isso, essa conexão, essa comunicação entre o computador e a pessoa, na verdade entre a pessoa e o computador. Então a IHC, essa interação no computador, é o que estuda essa comunicação e foca na melhoria disso. Então abrange aspectos de design de interface, que foi o que vocês fizeram. Então IHC pega muito essa parte de protótipo e trabalha a usabilidade, a acessibilidade, a experiência do usuário, que foi algo que nos últimos anos também teve um boom, que é UX, UI, vocês devem ter visto por aí. Se não viram, existe, que é exatamente quem trabalha fazendo o protótipo e pensando na melhor forma que um aplicativo poderia ser para as pessoas que vão usar. Então a gente tem aí o IHC, interação humano-computador. E a avaliação heurística dentro do IHC tem um conjunto de diretrizes, de regrinhas, de usabilidade que descrevem uma característica desejável na interação da interface com o humano. E aí o nome disso é heurísticas. Aí esse autor aí, o Nielsen, que criou essas diretrizes, essas regrinhas. E aí ele deu o nome de avaliação heurística, são as heurísticas de Nielsen. E aí são essas restrições, esses pontos de atenção
que a gente tem que ter quando está projetando um software. Então, quando vocês estão fazendo o protótipo lá, né? Então, essas heurísticas resultam de uma análise de mais de 240 problemas de usabilidade realizados ao longo de vários anos por especialistas em interação humano-computador. Então, conforme esses especialistas iam testando protótipos e formas de fazer protótipos, eles iam encontrando esses problemas. E aí existem 10 categorias de problemas que podem acontecer, que são as 10 heurísticas. E aí a gente vai ver. E aí é importante a gente entender o que é usabilidade, que é um termo muito usado na IHC, muito usado quando a gente fala de protótipo, quando a gente fala de software num todo. A usabilidade é um termo para definir a facilidade que as pessoas podem aprender a usar uma ferramenta. Então, o quão usável, o quão fácil é de aprender a usar aquele software, o quanto ele está intuitivo. Talvez você já tenha ouvido essa frasezinha de o sistema está intuitivo. Aí eu coloquei o meme? Coloquei. Não se preocupe, é super intuitivo, o usuário saberá o que fazer. Aí o usuário, aqui a gente vê, não precisa explicar, né? A gente vê um cachorro que claramente ele deveria estar dentro da casinha, mas ele não está, né? Embora o sistema esteja intuitivo, o usuário pode descobrir outras maneiras de usá-lo. Por exemplo, deitar em cima do teto da casinha do cachorro. Enfim, é um problema que as pessoas não só as pessoas que trabalham com IHC, que trabalham com protótipo, mas com software no geral, vão enfrentar, que é o usuário. Eu mesma, como usuária, às vezes, é uma tristeza. E aí, são essas 10 heurísticas, são esses 10 pontos de atenção que esse autor, o Nielsen, descreveu no artigo dele, no estudo dele, e é o que a gente vai usar. Então, Nielsen descreve um conjunto inicial de heurísticas a serem utilizadas em seu método de avaliação heurística. Então, a gente tem visibilidade do estado do sistema, correspondência entre o sistema e o mundo real, controle e liberdade do usuário, consistência e padronização, reconhecimento em vez de memorização, flexibilidade e eficiência de uso, projeto estético e minimalista, prevenção de erros, ajuda aos usuários a reconhecerem, diagnosticarem e se recuperarem de erros, e ajuda e documentação. Ficou um pouco torto aqui, mas não reparem. Então, essas são os 10 pontos que a gente vai avaliar, que vocês vão avaliar no protótipo de cada um. E aí, vamos ver cada uma delas. Visibilidade do estado do sistema. O usuário nunca deve ficar em dúvida sobre o que está acontecendo. Então, o sistema deve conversar com o usuário. Então, se o usuário clica no botão e algo deveria acontecer, tipo, quando você está num Google Formulário, fazendo lá o formulário, e você escreveu ali, preencheu todo o formulário, e aí no final você clicou em enviar, que eu acho que tem só enviar em formulários. E aí, tipo, não acontece nada, não tem uma confirmação. Será que meu formulário realmente foi enviado? Então, essa é a primeira heurística, dar uma confirmação para o usuário que algo aconteceu, que você clicou e que aquela ação teve uma resposta. Então, o problema comum é que o usuário clica no botão, por exemplo, de enviar um formulário e não tem o ok do sistema de formulário enviado.
E aí gera dúvida, aí ele clica de novo e clica de novo e ele envia o formulário várias vezes, sendo que ele já foi enviado, só que o sistema não deu confirmação. Então o sistema deve conversar com o usuário. Então o usuário tem uma ação com o sistema e o sistema tem que responder. Então, por exemplo, aqui, quando você está abrindo o Gmail, e aí tem aí o tempinho de espera e não fica só uma tela branca. Ah, espere aí. O Gmail tem aqui carregando o Gmail. Então, espera aí que vai carregar e uma barrinha de carregamento. Então, quando provavelmente chegar a barrinha aqui no final, carregou e vai abrir o seu Gmail. Então, tem uma resposta ao usuário. Vai ter uma demora um pouquinho, mas o sistema está avisando ao usuário que isso vai acontecer. Então, essa é a primeira heurística, dar resposta ao usuário de que estado o sistema está. Então, um cursor de carregando. Então, quando você... Seu cursor normal é o cursor normal. Cadê? Deixa eu ver se está mudando a minha tela. Se eu estou... não estou. Aqui. Então, aqui, estou aqui na minha página normal. Aqui o cursor normal é assim. Aí, se eu mudo aqui para algo clicável, o cursor muda. Se tivesse... Não vou lembrar qual site agora, mas muitas vezes você fica o cursor com uma bolinha de carregando do lado. Então, esses são formas de dar visibilidade do estado do sistema ao usuário. Então, ter sempre muito claro no título da página o que é que está acontecendo. Então, o usuário tem que saber o que é que está acontecendo. Ele quer saber o que é que está acontecendo, em que estado o sistema está. Se ele está carregando, se ele travou e tal. Essa é a primeira heurística, o primeiro ponto a ser avaliado. Correspondência com o mundo real. É a gente falar a língua do usuário. Então, não falar a língua do programador. Então, a gente tem... Eu não sei se vocês aprenderam no curso, mas tem... Provavelmente vocês já viram alguma coisa sobre erro 404. É o que acontece muito. Nem lembro qual é o erro 404. Vamos pesquisar aqui. Erro 404. Não foi encontrado no servidor. E existem vários tipos de erros que, para o programador, a gente trata como número. Então, tipo, é de 200, que foi tudo ok. E aí tem 404, tem diversos números. Só que o usuário, ele não vai saber, ele não precisa saber que tal número é tal coisa, é tal erro. Que 200 é o número do ok, do sistema, o sistema carregou. Então a gente tem que falar a língua dele. Por exemplo, em um carrinho de compra, a gente tem aqui um carrinho de compra, que ele se sente comprando de fato em um site. Então, ter esses ícones que remetam ao mundo real. Então, no Word. No Word não, que eu não uso o Word, né? Mas eu vou mostrar aqui esse modelo de relatório para vocês. Mas os ícones que a gente tem aqui são todos padrão. Tanto aqui... Oi. Perdão, calma. Deixa eu ver. Um segundo. Vou tentar novamente. E aí eu super trocando de abas aqui. Deixa eu ver se ele vai... Deixa eu ver se ele troca de guia.
Tá trocando agora. Pronto, agora sim. Então, onde eu estava? Enfim, aqui a gente tem o carrinho de compra, o ícone de carrinho de compra, de correspondência com o mundo real. Então, a gente usa um carrinho de compra para remeter em e-commerce, né? Que o usuário está, sim, colocando coisas dentro do carrinho dele e coloca aqui um númerozinho de quantas coisas tem no carrinho dele. Como se ele estivesse no mercado colocando coisas dentro do seu carrinho. E aí, deixa eu ver se eu consigo... Agora eu vou ficar esperta. Se eu consigo mudar de aba. Enfim, eu uso o Google Docs, eu não uso o Word, mas é um negócio padrão. De, por exemplo, aqui no imprimir, a gente ter um ícone de impressora, de fato, de impressora física. Então, esse aqui é o que? Pintar formatação. Algo de pintar, e é um rolo de pintar uma casa. Então, são coisas comuns do usuário, não só do usuário, da nossa vida no dia a dia, que a gente deve trazer para a programação. Então, em vez de usar iniciar transação, iniciar processo, essas palavras mais técnicas, a gente usaria fazer pedido. Então, a gente começaria lá na Shopee, você fazer seu pedido. Se tivesse iniciar transação, iniciar processo. Então, que processo? A gente tem que dizer, falando a língua do comum mesmo. Trazer, desabstrair essa língua de programador, de usar esses linguajar de programador. Então, a gente teria iniciar, em vez de iniciar a transação, usar um fazer pedido, algo assim. Controle e liberdade do usuário. O usuário deve se sentir no controle e poder sair de situações indesejadas. É o famoso botão de cancelar. Tem um botão de cancelar em todo lugar, porque o usuário pode desistir de qualquer operação a qualquer momento. E a gente tem que dar esse poder para o usuário, ou esse falso poder. Aqui, na figurinha. Alexa, liga a luz do salão. Ai, Alexa, não entende. Bem. Ai, meu Deus. Posso apagar as luzes e te desejar um bom descanso quando você falar boa noite. Tudo bem, Alexa. Quer que eu envie uma Alexa, notificação? Não. Então, ao vivo, eu disse, não, cancela. E aí, enfim, a Alexa não entendeu aqui na figurinha e entendeu, não salão, mas entendeu iniciando a autodestruição. Não que a Alexa faça isso, né? Mas aí a pessoa, não, cancela agora. E ok, cancelado. Então, o usuário teve ali o poder de cancelar a qualquer momento, quando ele quisesse, qualquer operação. Então, a gente tem que dar esse poder, que é sempre oferecer uma porta de saída, sempre oferecer um botão de cancelar a qualquer momento. Deixa eu ver se tem mais algo a falar sobre. O botão de cancelar, o botão de voltar, o botão de fechar, o botão de sair, esse tipo de coisa aqui. Consistência e padronização. Aqui a minha imagem é um pouco maior que isso, mas eu acho que vai dar para explicar. Então, manter a coerência para evitar confusão. Os usuários não devem se perguntar se palavras ou ações diferentes significam a mesma coisa. Então, aqui a gente tem uma telazinha aqui na figura, né? Deixa eu ver se eu estou mostrando. Estou. A gente tem uma telinha aqui que tem aqui no final um botão de next, um botão de próximo. E aqui, nessa outra tela, a gente tem outro conteúdo, mas um botão de next, um botão de próximo, mesma cor, mesmo lugar.
E aqui do lado, vocês não vão ver, porque o jeito que eu coloquei não mostrou, mas tem outra tela com botão, outro conteúdo, botão de next no mesmo lugar. Que é o que a gente vê muito em tutoriais. O tutorial tá passando, então tem um conteúdo, e aí você lê aquele conteúdo, aquele primeiro passo, você passa, e deve ter um botão de next, de próximo. E aí sempre fica no mesmo lugar aquele botão, geralmente em tutoriais. Então você não, por exemplo, qual é o sinônimo de próximo? Por exemplo, você colocar próximo em uma dessas telas aqui, em português, e aqui colocar next em inglês com outra cor de botão. Não. Você tem que deixar padrão. Então, se um botão de próximo tá escrito próximo em português, tá dessa cor, tá nessa posição na tela. Se for algo muito semelhante, por exemplo, um tutorial, que é só realmente passar, até em instalações, é só next, que você aperta, e ele sempre tá no mesmo lugar. Porque se o primeiro tá num canto, eu clico, o segundo tá no mesmo lugar, clico de novo, clico de novo. A tendência é que eu sempre permaneça com o mouse naquele canto e queira clicar automaticamente. Eu não, usuário. Mas foi algo que eu falei antes de vocês começarem o protótipo, que foi padronizar essa questão de cores. Então, o botão de OK é bom que no sistema inteiro ele esteja da mesma forma, de uma mesma cor. O botão de cancelar, o botão de voltar. Então, deixa eu ver se eu abro algo aqui pra ver. Amazon. Trocar de guia. Deixa eu ver se eu estou compartilhando. Na Amazon. Então, aqui a gente tem um menu aqui em cima. E a gente tem o mesmo quadradinho de menu, o mesmo espaço para cada item do menu, quase o mesmo espaço, né? Então, a mesma letra, a mesma coisa. Isso tá em inglês? Não quero. Oxe, só tem inglês e espanhol. E aí a gente tem aqui um quadrado de produtos, outro quadrado de produtos igual, com fundo branco. Então, aqui 4 quadrados de produtos, 4 divisões de produtos. Da mesma forma, aqui o título em cima. Então, se eu colocasse o título aqui em cima e os produtos aqui embaixo, aí no outro eu colocasse outro fundo, título aqui embaixo, teria que ver se isso ficaria harmônico, se isso ficaria intuitivo para o usuário. Mas, no geral, a gente tenta deixar as coisas semelhantes sempre iguais, na mesma caixinha, no mesmo formato. Então, deixa eu ver se a gente acha aqui outra coisa. Aqui o carrinho de compra, o exemplo anterior. Deixa eu clicar em alguma coisa. Então, a gente tem aqui, ó, o botão de adicionar o carrinho amarelo, arredondado nas pontas, escrito adicionar o carrinho. Se a gente entra em outro produto, da mesma forma, adicionar o carrinho. A diferença é que aqui tem um comprar agora, o outro não tinha comprar agora. E aí o comprar agora é um pouquinho diferente a cor do adicionar o carrinho. Mas vamos clicar em outro. Aqui. E o botão é o mesmo, adicionar carrinho escrito adicionar o carrinho, amarelinho, com as pontas arredondadas, e o comprar agora igual ao outro. Então, a gente poderia ter adicionar o carrinho em um produto, no outro ter só adicionar. Não, isso não pode acontecer, tem que ser padronizado, tem que ser conciso. Deixa eu voltar para cá, estou na minha tela. Então, a gente tem que manter essa padronização no site inteiro. Por exemplo, se for um botão
de próximo, se for um botão de adicionar o carrinho, é interessante que tenha sempre o mesmo conteúdo, a mesma cor, para o usuário não se confundir. A gente não ter o perigo do usuário se confundir. E aí, prevenção de erros. Então, é melhor evitar que um erro aconteça, dando um aviso para o usuário, do que depois ter que tratar esse erro de alguma forma. Então, 1 grama de prevenção vale 1 quilo de cura. Então, a gente tem aqui, eu acho que isso aqui é uma imagem no Instagram, deve ser alguma rede social, perguntando se a pessoa tem certeza que quer excluir aquela publicação. Porque, enfim, eu tenho um problema muito grande de dormir com o celular na mão. Dormir mexendo no celular, apago. E aí, muitas vezes, isso é um problema que acontece comigo, mas enfim, para falar de cliques sem querer. Então, muitas vezes eu envio vídeo de TikTok para um povo muito aleatório que eu não quero enviar, que eu só tava dormindo. Mas, enfim, cliques sem querer. Então, se o usuário clicou ali sem querer em excluir, será que ele realmente quer excluir? Se foi sem querer, ele não quer, né? Então a gente tem que ter essa confirmação de coisas grandes que não são geralmente reversíveis, porque às vezes quando você exclui algo vai pra lixeira e você consegue resgatar. Mas excluir uma publicação eu acho que não tem como, você exclui e já era. Então aqui a gente tem uma confirmação antes. Você quer mesmo fazer isso? Você tem certeza que você quer fazer isso? Então aí ele excluiria. Se ele quisesse excluir, né, apertaria aqui em excluir. E vejam que excluir aqui está em vermelho. Que geralmente a gente usa a cor vermelha. Isso é algo também trazido do mundo real para os softwares. A cor vermelha para algo... eu só lembro do semáforo de vermelho separar. Mas para algo... não algo ruim, porque excluir, depende, excluir uma publicação pode, enfim, para algo negativo, para um botão de cancelar, para algo que você vai voltar, para algum retroceder. Então esse vermelho vai estar atrelado a excluir, a cancelar, a sair, e o verde vai estar atrelado geralmente a confirmar, a ok. Então a gente tem também essa... que, por exemplo, no semáforo, o verde é siga, né? Então, a gente traz isso também do mundo real para os softwares. Essa associação das cores com as ocasiões, com as ações. Então, a gente tem aqui, se o usuário realmente quer excluir aquela publicação, ele vai aqui clicar novamente em excluir, vai confirmar. Se não, ele vai cancelar. Opa, cancelar. Que também entra, o botão cancelar também entra aqui no controle e liberdade do usuário. Sempre um botão de cancelar. Então, prevenir o erro, confirmar. Você quer realmente fazer isso? Então, eu acho que... deixa eu voltar aqui para compra aqui. Mas eu acho que ele vai pedir para eu logar. Ele vai pedir para eu logar. Queria ver se tinha uma... eita, deixa eu ver o que eu tô... fechei sem querer. Eu queria ver se tinha uma confirmação antes de comprar, mas deve ter. Então é isso. Uma confirmação antes de alguma ação crítica. Por exemplo, excluir uma publicação, excluir algo, publicar algo que tem vários passos. Então não tem perigo de você fazer... tem perigo, claro, mas tem menos chance de você fazer algo sem querer, de ter, sei lá, uma criança pegou seu celular e... uma criança que não tem a noção, né? Que hoje em dia as crianças têm muita noção. Mas, enfim, fazer algo que não queira realmente. Então, a gente tem esses 2 passos, essa confirmação, para evitar que esses erros aconteçam. Então, prevenção de erros. Prevenção de erro do usuário. Você tem que prevenir o erro do usuário. Reconhecimento em vez de memorização. De novo a minha imagem ficou, mas depois eu resolvi isso das imagens lá pra frente.
Torne as opções visíveis e acessíveis. O usuário não deve precisar lembrar de uma informação para usar outra. Então, tudo tem que estar sempre muito claro. Então, aqui a gente tem um buscador. E aí, uma barrinha de pesquisa poderia não ter nada escrito. Não pode... Aqui a gente tem uma lupa também. Deixa eu ver se eu estou apresentando certinho. Estou. Aqui a gente tem um íconezinho de lupa e, além disso, tem aqui escrito clarinho o que está procurando. Que é para deixar bem... E ainda tem o título buscador. Para deixar bem claro que aqui é uma parte que o usuário vai buscar algo, se ele quiser buscar algo. Então, poderia só ter uma barrinha de pesquisa, assim, rosinha aqui como tá, sem nada escrito aqui, e sem o ícone de lupa, né, que a gente remete à pesquisa. E aí o usuário sem título, que barra é essa? Eu vou fazer o que com essa barra? Então a gente tem que mostrar para o usuário que isso está aqui por isso, que é para fazer isto. E deixar todas as opções visíveis. A gente tem que deixar tudo claro para o usuário. Vamos aqui voltar para a Amazon. Vou mostrar a Amazon. Estou mostrando? Estou. Então a gente tem aqui um menu enorme aqui com várias categorias de coisa. A gente tem aqui... Eita, sai. Nossa, tinha aqui o Hello, aqui, cadastre-se. Então, eu passo o mouse e ele já me dá aqui a opção de logar. Então, porque eu acho que vocês não pegaram, mas aqui embaixo tinha um avisozinho de logar, sem eu precisar passar aqui. Porque ele estava deixando bem claro que aqui é o local de logar. Então, todas as setas para logar. Então, deixando tudo bem claro para o usuário, que aqui tem um menu, que aqui tem 3 barrinhas que remete a tem mais algo aí. Então, se a gente clica, aparece mais um monte de menu. Deixa eu ver o que mais que eu tenho de exemplo aqui. Vamos no Mercado Livre. Estou apresentando o Mercado Livre. Então, com um menu aqui bem na cara do usuário, com aqui a barrinha de busca, com o íconezinho de lupa, com buscar produtos, marcas e muito mais, etc. Pesquise, busque por o que você quiser, e essas coisas. É mais a barra de busca que eu tenho de exemplo. Vamos voltar. Então, ele reconhecer, você deixar bem claro na cara do usuário as opções que ele tem, as coisas que ele pode fazer. Em vez de ele ter que procurar, ter que entender ali. Não, deixo bem claro. Deixa eu ver se eu consegui trocar. Consegui. Flexibilidade e eficiência de uso. Atenda tanto ao usuário iniciante quanto ao experiente. Então, a gente tem aceleradores para os especialistas e simplicidade para os novatos. E a gente tem aqui a figurinha de como vocês chegam tão rápido. Eu peguei um atalho. Então, essa parte de flexibilidade e eficiência de uso é ter atalhos. E a gente vai voltar de novo no menu aqui. Menu é um negócio incrível. Nossa, mas esse da Amazon tá em inglês. Eu sou ruim em inglês. Vamos ficar aqui no Mercado Livre. Esqueci onde eu tava. Flexibilidade e eficiência de uso. Atalhos. Então, eu posso buscar aqui categorias. Então, é um atalho, em vez de eu pesquisar aqui. Eita, tô revelando minhas compras. Então, a gente tem categorias para... Aqui bem na frente, bem, ó, passando aqui o mouse, a primeira coisa é categorias. É um atalho para buscar coisas nichadas. Então, a gente tem
outro atalho. Então, a gente dá diversos caminhos para chegar em um lugar só. Então, a gente tem aqui o menu, o perfil. Eu acho que tem outra forma de chegar no perfil. Aqui não tem. Fui pra Amazon. Mas na Amazon eu não tô logada. Mas, enfim, é dar mais de uma forma. Então, deixa eu abrir o VS Code. Que tem atalhos que eu posso indicar. Apresentar outra coisa. Eu vou apresentar a minha tela inteira. Tá. Estão vendo minha... Então, aqui, por exemplo, eu mostrei pra vocês o VS Code no início da disciplina. Deixa eu ver. Tem um... mas eu não tenho barra no meu teclado. Mas, enfim, comentário... Deixa eu abrir comentário. Quando você vai comentar algo em um código, você usa barra. Deixa eu achar uma barra aqui. Meu teclado não tem barra. Que aí a gente vem aqui e copia uma barra, né? Vamos voltar lá. Então a gente usa o barra. É barra para comentário. Em alguma linguagem é barra para comentário. Não, é aqui. Barra até muda aqui a cor. Tá vendo? Tá aqui. Muda aqui a cor, porque aqui é um comentário. É algo que só você que tá fazendo vai ver. Então, comentário. Então, eu posso comentar por barra. E eu acho que é Ctrl... Deixa eu escrever comentário. E eu seleciono e Ctrl D, Ctrl ponto e vírgula. Que é com... Eita, não. Qual é? É sim. Que é uma forma de comentar. Então, eu não... mesmo eu com meu teclado sem barra, eu conseguiria comentar. Usando atalho. Comentário. Então, aqui, ó, não tá comentado, eu seleciono o texto, Ctrl, ponto e vírgula. Então, ele comenta mesmo para teclados sem barra. Sem barra, né? Então, deixa eu voltar pra cá. Deixa eu compartilhar novamente só a minha apresentação. Então, a gente dá essa flexibilidade, esse atalho de tipo, não ter só uma forma de chegar a um destino. Então, você pode comentar lá no VS Code, no ambiente de desenvolvimento, clicando na barra do teclado 2 vezes, né? Precisa de 2 barras. Ou selecionando o texto e apertando Ctrl mais ponto e vírgula. E aí, diversas... Deixa eu ver também. Eu posso mostrar o cigarro. Vocês não usam tanto o cigarro, vocês acompanham a disciplina pelo Moodle, né? Mas enfim, o cigarro aqui. Deixa eu entrar no meu cigarro. Não é minha senha. Aí aqui. Deixa eu entrar aqui na minha disciplina do ensino médio. Então, eu tenho aqui como lançar frequência normal, assim, ó. Então, eu clico no dia, no calendário aqui, e lanço a frequência. Deixa eu ver se vocês estão vendo, então. E lanço a frequência, ou eu lanço frequência em planilha. Então, eu tenho 2 formas de fazer isso. Então, ele me dá aqui uma planilha. Eu, particularmente, não gosto. Mas eu posso fazer de vários dias de uma vez só. Aqui, eu tenho que selecionar o dia, fazer e enfim. O que mais que eu posso ter de atalho? Eu só lembrei desse. De formas diferentes de fazer algo, né?
Deixa eu voltar pra cá. Mas é isso. Atalhos para ter flexibilidade, para o usuário ter controle de como ele vai fazer aquela ação. Deixa eu no slide certo, estou. Design estético e minimalista. Menos é mais. Então, é a gente não colocar informações que não são necessárias na tela. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma tela muito poluída, com muita coisa, com muita informação. E aí o usuário fica perdido com isso. Então, aqui bem pequeno tem um botão de pesquisar. Eu nem sei o que é isso, que tipo de site é esse. Mas tem um menu aqui do lado. Tem uma imagem aqui com links. Tem texto aqui. Tem 2 links aqui. Tem uma imagem aqui em cima. Tem um endereço aqui em cima. Então tem muita coisa em uma tela só. Muitas informações. E aí tem algo que eu esqueci de falar, né? Mas eu vi aqui um monte de coisa e eu lembrei. Que tem uma teoria que tá dentro da IHC também, da interação humano-computador, que é, se você dá muitas opções para o usuário, ele não vai saber o que escolher. E aí ele não vai escolher nada. Então, às vezes, quando você coloca muitas opções no menu, não é interessante também. Então, é algo não só da IHC, mas no geral. Então, se você está vendendo algo, você dá muitas opções para uma pessoa escolher e ela vai acabar não escolhendo nada. Uma teoria de alguém que estudou isso, que eu não lembro o nome. Mas eu estudei junto com IHC. Eu paguei só uma disciplina sozinha de IHC. Enfim, tem informações demais, tipo, você preencher toda a tela o máximo possível e não precisa. Deixa eu ver aqui se posso dar exemplo. Eu acho esse da Amazon muito ruim também, tipo, tem muita coisa. Esse menu é muito grande, tem muita informação na tela. Eu não acho tão legal da Amazon. Mas se eles julgam que é necessário colocar isso tudo, né? Tudo bem. Principalmente essa primeira parte, mas aqui já fica mais ok. Ele divide aqui por categorias, então ele não vai mostrar todos os produtos, ele vai mostrar só um produto representando a categoria. Aí você clica se você quiser ver mais dessa categoria. Vai mostrar todos os produtos aqui. Então mostra aqui opções de promoções, que também está categorizado, querendo ou não. Enfim, mas eu acho muito ruim esse início aqui da Amazon. Mas essa parte de ter muitas informações... Eita, deixa eu voltar. Essa parte de ter muitas informações em tela, geralmente era de site mais antigo. Você vê que do Mercado Livre que a gente foi, ele mostra que o buscar produtos bem grande, tem espaço para você colocar uma barra de buscar produtos bem maior. Aqui nessa... Deixa eu na tela certa, estou. Aqui nessa imagem aqui que eu trouxe, é bem pequenininho. Às vezes o usuário passa até batido. Ele quer buscar algo, mas ele não vê que tá ali bem pequenininho aqui do lado. E nem tem um indicador de buscador, de procure aqui. Tipo, a gente viu aqui, ó, do usuário reconhecer que isso aqui é algo para ele buscar. E de estar maior, de talvez ter uma visibilidade melhor. Então, design estético e minimalista é um nome que eu não gosto muito. Porque eu não entendi de primeira, porque eu achei que tinha que ser minimalista realmente, mas é você colocar o necessário na tela. Então, cada unidade extra de informação compete pela
atenção do usuário. Então, é aquilo que eu disse. Se você dá muitas opções para o usuário, ele vai acabar não escolhendo nada e largando seu software. Enfim. Ajudar os usuários a reconhecer, diagnosticar e recuperar-se de erros. Aqui eu já resolvi. Nesse aqui eu já tinha resolvido o problema. Eu desisti de colocar redondinho e coloquei assim mesmo. Então, a gente tenta evitar os problemas, como a gente falou aqui em prevenção de erros, a gente tenta, mas muitas vezes não tem como, né? Então, aqui a gente tem duas heurísticas quase iguais. Essa aqui é de ajudar os usuários, não de prevenir erros, mas ajudar os usuários a reconhecerem que tem algo errado e a se recuperar desse erro. Então, mensagens de erros devem ser mostradas. Então, nossa, esse aqui isso não foi implementado há muito tempo. Esse aqui, ó, do Gmail, provavelmente você esqueceu de anexar um arquivo. Você escreveu, então, você escreve segue em anexo lá no e-mail. Então, você escreveu em anexo na mensagem. Então, o Gmail reconhece isso e diz para você, mas não há arquivos em anexo, porque você esqueceu de anexar. E pergunta se você quer realmente enviar uma mensagem assim. Então, eu já enviei muitas vezes e-mail sem anexo, porque há um tempo atrás não tinha isso, de avisar que eu escrevi segue em anexo e não anexei nada. Então, é algo que ajuda os usuários a se recuperarem de possíveis erros. Então, ele quase errou, ele quase enviou um e-mail errado sem os anexos. Mas a mensagem de erro pode ter salvado ele. Então, não basta dizer que algo deu errado. Então, você colocar na tela, há um erro. Não, você tem que dizer exatamente onde foi e como consertar. E aí tem alguns formulários de login que são assim, que eu coloco o meu usuário, minha senha, e ele diz usuário ou senha errado. Eu não sei o que está errado. Qual é? O usuário ou a senha que está errado? Não sei, tem que dizer exatamente. É o usuário que está errado ou é a senha? Fico muito triste com isso. Então, ajudar os usuários a reconhecer esses erros e onde exatamente estão esses erros e como consertar esses erros. Então, essa mensagem aqui eu particularmente gosto muito. Ajuda e documentação. Então, mesmo que o sistema seja intuitivo, que ele seja incrível, ajudar o usuário deve ser excelente. Então, ter um tutorial. Então, aqui vamos ver a figura. Bem aqui nessa área podemos ver eu não sei que palavra é essa. Mas, enfim, é uma visita guiada. Aqui tem uma plaquinha de ajuda. Ei, preciso de uma ajudinha aqui. Agora estou terminando uma visita guiada. Passa lá no balcão de ajuda. Então, aqui tem o tutorial. Aqui a visita guiada é o tutorial. E mesmo assim, se o tutorial não for suficiente, a gente tem que ter uma ajuda pro usuário. Então, tem até aqui nessa parte aqui do buscador. Aqui embaixo precisa de ajuda para buscar algo, eu acho, né? Então, está aqui embaixo da barra de busca. Então, além de dar um tutorial pro usuário, a gente tem que deixar uma documentação de como aquele software pode ser usado, que seria que estaria na ajuda. Então, documentação e ajuda, um tutorial de como usar, um tutorial rápido, porque tutorial longo geralmente o usuário pula, e deixar sempre um botão de ajuda em algum lugar da tela. O ideal é não precisar de ajuda, mas se precisar, que seja algo fácil de encontrar e de usar. E aí, como é que a gente vai usar todas essas 10 heurísticas que a gente falou? Então, os avaliadores vão ser vocês de cada grupo. Então, mantenham os grupos. O grupo de Natan vai avaliar o protótipo do grupo de Maurício e o grupo de Maurício vai avaliar o protótipo do grupo de Natan. E aí, em um grupo 3, né? O grupo de Maurício são 3 pessoas e o grupo de Natan são 4, se não me engano, né?
Então, vocês vão inspecionar a interface. Então, cada avaliador examina individualmente. Então, vocês vão usar o protótipo, clicar e avaliar de forma individual, comparando com as 10 heurísticas. Então, pensando nesses pontos que eu falei. E aí, cada um lista problemas que encontraram e indica qual heurística foi violada e a sua gravidade. Iremos falar de gravidade. E aí, consolidar os resultados. Então, vocês vão se reunir, vão falar, não, eu encontrei tal coisa. Aí o outro encontrou tal coisa, porque é bom que tenha mais de uma pessoa, como a gente tem grupos aqui, porque às vezes passa batida aos meus olhos, mas não passa aos seus, ao da outra pessoa, né? Passa batida aos olhos de um do grupo, mas o outro vê. Então, vocês vão juntar esses resultados, essa lista de problemas que vocês encontraram e fazer o relatório. Vamos para o relatório agora, que eu fiz um modelo. Deixa eu ver se eu estou mostrando certinho. Estou. Eu vou mandar esse modelo para vocês, já tá todo bonitinho aqui. E aí eu coloquei todos os pontos do relatório. E aqui tem uma descrição do que é que vocês devem fazer em cada ponto. Então, aqui... Perdão. Objetivo da avaliação. Aqui faço uma breve descrição que demonstre claramente o que pretende alcançar com a avaliação. Então, os objetivos. E, enfim, que tem exemplo. Aí vocês apagam isso aqui que está em amarelinho e deixam só o que vocês escreveram. Isso aqui é só o exemplo, é o guia para vocês fazerem. Então, vai ter o escopo da avaliação, que vocês delimitam o que é que foi e o que é que não foi avaliado. Então, vocês dizem as telas, vocês dizem... isso aqui, ó, esta avaliação abrange as seguintes funcionalidades do aplicativo tal. A versão não precisa, porque é uma versão só, o protótipo de vocês. E aí, vocês colocam aqui os pontos do que é que vocês avaliaram. As telas, por exemplo, né? Método de avaliação, que é as heurísticas. Então, vocês podem usar isso aqui, a avaliação heurística foi conduzida através, pipipi, popopó. E aí, vocês citam, aqui? Não. Não, é isso aqui mesmo, podem usar isso aqui mesmo. É aqui que vocês vão citar o conjunto de diretrizes utilizado. Então, foi utilizado o conjunto clássico das 10 diretrizes. Aí vocês listam aqui todas as diretrizes. Número e perfil dos avaliadores. Então, a avaliação foi realizada por tantos especialistas em HC. Vocês já são especialistas em HC. Que vocês vão estudar para fazer uma avaliação. Então, avaliador 1, aí você coloca tal pessoa, tal. Avaliador 2, tal pessoa, tal. E coloca, vocês são estudantes de técnica informática, no CAVN e tal. Lista de problemas encontrados. Enfim, existem muitas formas de fazer essa parte. Mas quando eu fiz em formato de tabela. Então, coloca aqui, melhoria 1. Eu não gosto de colocar erro, não. Eu não gosto de apontar erros. Então, possíveis melhorias que poderiam ter. Então, aqui você colocaria o nome aqui da melhoria, que aqui o exemplo inclui a opção editar tarefa. Você diz aqui a tela onde ocorre, a descrição do problema, a diretriz que foi violada, qual das heurísticas foi violada, a severidade, a gente vai falar, a última coisa que a gente vai falar é severidade, e a sugestão, o que é que você faria, onde, por exemplo, aqui inclui a opção de editar tarefa, em que... Ai, quase aspirrei, peraí. Perdão. Então, você diria onde, por exemplo, você adicionaria esse botão de editar tarefa. Deixa eu ver se eu mostro aqui. Ver se estou mostrando certo. Estou. Isso aqui foi o que eu fiz. Cadê? Aqui. Deixa eu mostrar essa parte para vocês. Aqui. Então, você coloca aqui a tela onde ocorre,
A descrição do problema. O problema é não existe uma opção de tarefa. Quais diretrizes foram violadas, a severidade e uma sugestão. Aí você pode ou não colocar uma justificativa de tal heurística está sendo violada por tal coisa e coloca aqui uma justificativa. Isso aqui é opcional, se vocês quiserem colocar. Vocês podem colocar só a melhoria e esses pontos aqui da tabela. Essa justificativa só se vocês quiserem. Vou voltar para cá agora. Estou na tela certa? Estou. E aqui as considerações finais. Sintetizar os problemas que vocês acharam. Então aqui tem um exemplo. E aqui você pode ou não colocar um anexo, que seria o link do protótipo avaliado. E aí é isso. E aí, severidade. Estou certo? Estou certo. Então, tem 5 tipos de severidade. Que a heurística pode estar sendo violada, mas com que severidade? É muito grave? Então, a gente tem a 1, que é crítica, que impede a conclusão de tarefas, que tipo trava o usuário ali, então ele não consegue seguir no processo que ele quer seguir, não consegue terminar a tarefa. Então é algo crítico. A gente tem a severidade grave, que causa grande frustração, causa atraso, mas não impede que a tarefa seja concluída. Mesmo assim é grave. Crítica impede que a tarefa seja concluída. A grave causa atraso, causa frustração no usuário, mas a tarefa no fim vai ser concluída, provavelmente. Tem a moderada, que causa algum atraso ou frustração, mas um pouco menos que a grave, que causa grande frustração e atraso. A moderada causa algum atraso e frustração. Então, a tarefa vai ser concluída com algum atraso e frustração, na moderada. A leve, um problema menor que não afeta a funcionalidade. Então, tipo, é um probleminha ali que tá incomodando, mas que não vai atrasar nem frustrar o usuário. E aí tem a cosmética, que é melhoria só visual, por exemplo, acho que a cor de algo, a disposição das coisas na tela. Então é algo que a tarefa vai ser concluída, não vai atrasar e não vai frustrar o usuário. Então são essas 5 que vocês vão usar aqui nessa parte aqui de severidade. Vou voltar pra cá. Estou no canto certo? Estou. E é isso. Então eu queria que vocês conseguissem fazer até dia 27, né? Que aí no dia 28 eu avaliaria tudo e colocaria as notas. Mas se não conseguirem, falem comigo que eu vou ver se eu consigo colocar as notas depois do dia 28, que eu acho que eu até falei hoje com a coordenadora. Então eu acho que eu consigo, mas não é certeza. Então eu queria deixar tudo prontinho até dia 28, mas se vocês não conseguirem, vocês me falam que a gente dá um jeito. Então, o protótipo vocês já me entregaram. Então, eu vou avaliar os protótipos. Já avaliei, na verdade, falta só eu atribuir nota. E agora a avaliação heurística, né? Que é esse relatório que eu vou colocar no Moodle o modelo. Então, vocês só baixam e editam ele. Já tá todo estruturado. E aí, vai ser uma nota de cada coisa. Eu avaliarei o protótipo de cada um e avaliarei a avaliação que você fez do protótipo do outro. A avaliação que você fez do protótipo do outro, independente dos erros que você encontrou, não vai interferir na nota do protótipo. Então, é só a forma que você vai avaliar que eu quero avaliar. Então, vão ser 2 notas que eu vou somar e dividir por 2, né? Que vai dar a nota de vocês, a média de vocês, que eu acho que vocês só têm uma nota, se não me engano. Então é isso, foi a nossa última aula. Então a gente agora só se fala pelo WhatsApp, né, se vocês precisarem de alguma coisa. Eu quero indicar uma coisa pra vocês, que eu sei que a gente não conseguiu trabalhar programação de fato, que a gente não conseguiu fazer o sistema de fato,
Mas eu quero indicar para vocês uma coisa. Deixa eu compartilhar. Deixa eu conseguir. Deixa eu compartilhar de novo minha tela. Aqui. Se vocês quiserem seguir na área de programação e tal, se vocês quiserem seguir na área de tecnologia programando, eu tenho essa indicação aqui. Que quando eu comecei em programação lá em 2021, eu acho, que, enfim, eu era toda leiga do assunto. Até hoje não sei muito, sei ok, né? Mas foi um site que me ajudou muito. Foi um professor, esse aqui, Gustavo Guanabara, esse cara aqui. Estou conseguindo mostrar. Oxi. Peraí. Agora sim. Esse site aqui, que ele dá vários cursos de programação. E foi o que me salvou no início da carreira de programadora, né? E eu acho que salva muita gente por aí. As aulas dele são muito boas. Ele ensina a programar muito bem. Os primeiros cursos que eu vi deles foi sobre Python. Então, aqui, deixa eu ver se eu tô mostrando aqui os vídeos dele. Então, ele tem vários cursos aqui de algoritmo. Se vocês não conseguirem, eu acho que vocês tiveram disciplina de algoritmo no início do curso, né? Mas se vocês não conseguiram pegar direito, eu gosto muito da didática dele. Então, ele tem curso de HTML, que é para web, né? Para site. Tem banco de dados. Tem vários cursos de HTML, CSS, que é de site. E eu comecei com esse aqui, ó, de Python. Ele tem três cursos de Python, Mundo 1, 2 e 3. Eu só vi um. Mas eu terminei o de JavaScript. Eu acho que foi isso que eu fiz. Ele tem muitos cursos, a didática dele é muito boa. Ele ajuda bastante quando você é iniciante. Então, me ajudou bastante. Eu sou grande fã do Gustavo Guanabara. Então, e os cursos são grátis. Você tem acesso grátis a esses cursos. É só o certificado, que eu nunca gerei certificado dele, porque é pago. Mas é um grande conhecimento que ele tem, que ele sabe passar muito bem. Então, se vocês quiserem seguir aí na carreira de programação, de tecnologia, não sei, eu indico muito esse aqui, o curso em vídeo, Gustavo Guanabara, que é do YouTube. Você vai clicar, você vai cair lá no YouTube. E é muito bom, me ajudou bastante quando eu comecei. Deixa eu parar. E é isto. Foi um prazer ter vocês nas nossas aulas, nas minhas aulas. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisinha aí, um pouquinho pelo menos. Queria ter conseguido fazer a nível programação de fato com vocês. Era algo que eu queria fazer no início, que eu pensei em ensinar uma linguagem de programação do zero para vocês, mas não ia dar tempo. Então eu deixei a nível protótipo mesmo. Foi um prazer conhecer vocês. Estaremos aí no WhatsApp. Estarei disponível. Vocês podem mandar mensagem para mim se vocês precisarem, se vocês tiverem alguma dúvida. Falem comigo sobre qualquer coisa, sobre o relatório ou qualquer outra coisa. Fiquem à vontade, estarei disponível. Muito obrigado. Deixa eu parar a gravação.